Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, presidente Rui. É muito bom falar aqui com vocês. Eu vou direto aqui ao ponto, para que a gente... Vou controlar meu tempo aqui, que eu já brinquei aqui com as meninas da organização, que eu não vou abrir mão dos meus 45 minutos, viu? Eu vou até o final. Porque tem muito assunto, né, para a gente falar. É um tema polêmico, alguém até estavam falando, não, é um problema. Eu falei, não, o problema é o Trump, esse aqui é uma solução. Tá? O problema são outros, o problema do momento é outro. Né? Eu vou falar daqui, depois eu vou para lá, eu vou movimentando aqui para a gente ir conversando. Tá? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como que a reforma tributária do consumo afeta o setor de panificação. Tá? Para começar, né, a gente precisa falar um pouco, antes de entrar no setor, acho que para todo mundo ficar no mesmo nível de conhecimento, né, falar o que a reforma está prevendo. E aí eu já vou até começar aqui, evitando algumas dúvidas. A reforma é da tributação do consumo. Então, vocês não vão me ver falando aqui de tributação da renda, né? Ou seja, o imposto de renda, como é que muda? Né? Não muda nada nessa reforma aqui. É outro assunto. Né? E a tributação sobre a folha de pagamento? Também não muda. Aqui é só a tributação do consumo. Tá certo? E o que está sendo feito? Né? O que vai começar a ser feito, na verdade, um teste no ano que vem, e depois começa o jogo para valer em 2027, e vai até 2033, vocês vão ver isso aqui. O que está mudando? Né? O resumo é esse que vocês estão vendo na tela. Nós vamos ter o fim do PIS/COFINS e do IOF Seguros, né, que são tributos federais, e eles vão ser substituídos por um tributo chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que é um IVA lá do governo federal. Ao mesmo tempo, nós vamos ter o fim do ICMS e do ISS, que vão ser substituídos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IVA que a gente chama subnacional. Por quê? Porque este imposto vai ser dividido entre todos os estados e todos os municípios. Né? Então, acabam esses tributos e a gente cria dois novos. Dois novos que, como diz o azulzinho lá na ponta, são idênticos. São dois impostos sobre valor adicionado idênticos. IBS e CBS, as regras serão as mesmas. Então, vai ser muito parecido, né? Não digo que é igual, mas muito parecido com o que existe hoje no PIS/COFINS, que a gente até chama de PIS/COFINS. São dois impostos, né? PIS e COFINS, mas eles são tão parecidos que a gente junta os nomes. Vai ser uma coisa próxima, não idêntico, mas próximo. Tá? Então, a gente teria um tributo substituindo esses 5 que vocês estão vendo. Todos tributos sobre o consumo. Né? Como um assessor desse grande tributo, esse tributo aqui, o IBS e a CBS, é que tributa a economia como um todo. Tem também um pequeno substituto do IPI, que é aquele imposto que está lá em cima, que é o imposto seletivo. Tá? Ele não tributa toda a economia, né? Eu vou falar um pouco sobre ele mais à frente. Então, nós teríamos o IVA dual, que são esses dois aqui, né? Um IVA federal e um subnacional, por isso que é dual, e teríamos aquele imposto acessório, o imposto seletivo. Essa mudança toda tem um ponto muito importante para nós do setor empresarial. Tem uma garantia na Constituição de que esta mudança não vai levar a aumento da carga tributária, entendida como total da arrecadação dividido pelo PIB. Tá? Total. Não vai mudar a carga tributária, não vai mudar a tributação de nenhuma empresa. Não é isso que está dito. Até porque qualquer reforma tributária que se fizesse iria alterar
a tributação para cima ou para baixo de algumas empresas. Para manter exatamente a mesma tributação, só tem um sistema tributário, que é o atual. Qualquer outro, se fizesse uma reforma tributária com o imposto único, CPMF, ia mudar a tributação das empresas para cima e para baixo. Tá? Então, para manter a mesma de hoje por empresa, só mantendo o mesmo sistema. Tá certo? Então, esse aqui é o desenho geral da reforma tributária. Isso vai acontecer da noite para o dia? Não. Como eu já comecei a falar para vocês, existe uma transição que, para os contribuintes, é de 8 anos. Durante as discussões, vocês devem ter ouvido... Ah, meu tempo está ali, que bom. Vocês devem ter ouvido que seriam 50 anos de transição. Isso é para os entes federados, tá? Para a distribuição do dinheiro entre estados e municípios. Para os contribuintes, a transição que interessa é essa que está aí, que dura 8 anos. E como é que ela vai funcionar? No ano que vem, tá? 2026, começa o período de teste. Esses 2 novos tributos que eu falei para vocês, o IBS e a CBS, eles vão entrar com a alíquota de 1%, que muito provavelmente, ou quase certamente, as empresas não vão precisar pagar esse 1%. As empresas vão calcular esses tributos com as suas regras, apurar, né, quanto é que daria esse 1%, informar para a Receita Federal e para os estados e municípios, num chamado comitê gestor, que eu vou falar um pouco depois, mas não vão precisar pagar. Muito provavelmente vai ser essa decisão. Se a decisão for o contrário, não, tem que recolher o 1%. Isso que você pagou, você vai abater do que tem a pagar de PIS e COFINS. Tá certo? Então, é um teste no ano que vem. Para que esse teste? Para se ver quanto que esse imposto arrecadaria com uma alíquota de 1%, para daí calcular quanto vai ser a alíquota final do imposto federal, primeiro, que é o CBS. Então, vocês veem ali que, em 2027, vem o segundo passo da transição. Sai do teste e vai para a realidade. Com, primeiro, o imposto federal, que é a CBS. Né? Então, com a arrecadação de 1%, vai se saber qual tem que ser a alíquota para se arrecadar o mesmo que estava se arrecadando até então com o PIS, COFINS e o IOF Seguros. Né? Na nossa conta, a alíquota de CBS vai dar 9%. Tá? Então, em 2027, depois do teste, aí a CBS entra com uma alíquota provável de 9%, e o PIS, COFINS e o IOF Seguros desaparecem. Tá? E aí fica só a CBS. E o IBS continua com a alíquotazinha dele lá de 0,1%, e entra também aquele outro imposto que eu falei para vocês, que é um imposto acessório, que é o imposto seletivo. O IPI vai zerar de vários setores, que vão ser substituídos pelo imposto seletivo. O IPI vai permanecer apenas para produtos feitos na Zona Franca de Manaus, que tenham alíquota acima de 6,5%. Todo mais, o IPI vai zerar, vai ficar apenas nesses produtos, certo? Então, essa é a mudança de 2027. 2028 não vai ter grandes emoções, né? Permanece tudo como está, o IBS com a alíquota de 0,1% e os novos tributos continuando. Aí, em 2029, começa a segunda etapa mais importante da transição. O ICMS e o ISS, eles começam a ter a alíquota reduzida, e o novo tributo estadual, o IBS, começa a ter a alíquota aumentada. Um vai substituindo o outro. Em que proporção? 10% a cada ano. Então, no primeiro ano, o IBS entra com a alíquota de 10% do que ela deveria ser, e as alíquotas de ICMS e ISS caem 10%. Tá? Depois, 2030, mais 10%,
2031, 10%, 2032, 10%, de modo que, em 2032, ainda vai existir ICMS e ISS, só que com a alíquota reduzida em 40%. E o novo imposto vai crescendo. Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês verem isso visualmente. Até que, em 2033, virou a chave. O atual sistema tributário vai estar extinto na tributação do consumo e teremos plenamente IBS, cuja alíquota deve ser de 19%, CBS com a alíquota de 9% e o imposto seletivo para alguns setores. Então, essa é a transição. E como é que são esses dois novos tributos? IBS e CBS, que eu estou falando para vocês, que vai ser o que vai tributar toda a economia, né? Esses tributos vão ter algumas características, e tem muitas aqui que são importantes para a atividade de vocês. A primeira, base ampla de incidência. Hoje nós temos o ICMS, tributa uma parte da economia. E tem o ISS, que tributa outra parte da economia. Esses novos tributos vão tributar todos os setores. Então, não tem mais a situação de aquela discussão de gráfica, né? Quando vocês contratam uma gráfica, tem uma polêmica enorme se incide ISS ou ICMS. Isso já foi para o STF, uma discussão enorme. Acabou isso. Contratou um serviço gráfico, vai pagar IBS e CBS, que é o mesmo imposto que vocês vão estar pagando. Tá? E aí vocês vão tomar crédito do que o seu fornecedor pagou. Se, obviamente, não for uma empresa do Simples, eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Mas o primeiro ponto é isso. Um tributo com base ampla, tributando a economia toda. Segundo, a alíquota padrão vai ser uniforme. A gente teve uma série de exceções, eu vou colocar para vocês aqui, tá? Mas vai ser uma alíquota só, para todo mundo, que a alíquota deve ser de 28% para quem não teve exceção. Tá? Desoneração de investimentos e exportações. Então, quando vocês comprarem aqui na feira uma máquina, o que o fornecedor, o produtor da máquina pagou de imposto, as empresas que não são do Simples, que, portanto, vão ter direito a débito e crédito, elas vão se creditar daquele valor pago pelo produtor da máquina. O que é creditar, né? Para quem não tem esse... Você apura esse imposto com um débito no valor que você está vendendo e crédito em tudo que você comprou que foi tributado pelo imposto. Então, o que você vai dar do cheque mesmo, ou fazer o PIX, né? É a diferença entre o débito nas suas vendas e o crédito que veio por tudo que você comprou que foi tributado. E aí pode ser serviço gráfico, pode ser máquinas, pode ser insumos, pode ser advogado, aí, tudo que foi de operação da empresa que foi tributado vai dar direito a crédito. É assim que funciona o imposto. O crédito é amplo, já aproveitei e falei esse ponto, né? Hoje, no ICMS, por exemplo, a gente tem uma série de restrições de coisas que não dão direito a crédito, né? Então, material de escritório, você paga ICMS ali, mas não pode tomar crédito. Tá? Aqui, não. Tudo que for da operação da empresa vai dar direito a crédito. Tem uma lista pequena de bens considerados consumo pessoal que não vão dar direito a crédito. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Nem vou pegar o de vocês, não, mas vamos pegar. Uma siderúrgica comprou vinho. O vinho pago pelo fornecedor desse vinho não vai dar direito a crédito, porque não é um consumo, vamos combinar que não precisa comprar vinho para fazer aço. Né? Agora, o resto dos consumos que não forem tipicamente pessoal, vão dar direito a crédito. Na minha padaria, eu comprei vinho e pus lá na prateleira para vender. Vai dar direito a crédito? Vai dar direito a crédito. Tá? Comprei cigarro. Vai dar direito a crédito, porque a padaria revende cigarro, certo? O que não vai dar é se a siderúrgica comprar vinho e comprar cigarro. Agora, para quem opera com aquele produto, normal, dá direito a crédito e tem o débito
na saída. Tá? Esse outro azul aqui embaixo, que vocês estão vendo ali, cálculo por fora. Essa é outra característica. Hoje, quem conhece bem ICMS, e mesmo ISS, né? Quando informa, igual aqui em São Paulo, que o ICMS é 18%, não é 18%. Porque a forma de cálculo, na verdade, 18% é 22%. Porque se você quer vender alguma coisa por R$100, você tem que vender por 122, porque o imposto incide sobre o preço com imposto. Então, para pegar 100 no seu produto, você tem que pôr o preço de 122, o governo te morde 22, que é 18% de 122, e sobra 100 para você. Tá? Então, a alíquota, na verdade, de 18 é 22. Né? Quem já foi nos Estados Unidos, a Europa, quando informa para você que o IVA ou sales tax é 10%, 10% sobre 100 é 10. Então, você paga 110. Aqui no Brasil não é assim, mas vai ser com a reforma tributária. Tá? Então, 29 vai ser 29 mesmo. Quero vender por 100. Pago 29 de imposto, cobro do sujeito 129. Tá? Aí, aqui, algumas características só do imposto dos estados e municípios. Primeiro ponto, as alíquotas são uniformes, como eu coloquei ali, mas os estados e municípios têm direito a mexer nas suas alíquotas. Tá? Então, vamos dizer, nosso querido Hamilton ali, Belo Horizonte, quer cobrar menos, né? Vamos dizer, né, torcer para cobrar menos, né, Hamilton? Belo Horizonte não vai precisar cobrar os 2% que deve ser a parte do município do IVA. Ah, vou cobrar 1%. Então, tá bom, mas mexe para todo mundo. Não pode selecionar. A gráfica vai pagar mais, o transporte escolar vai pagar menos. Não é assim. Tem que mexer para todo mundo. Então, se resolver reduzir a alíquota, reduz para todo mundo. Se quiser aumentar, aumenta para todo mundo. Para não ter problema com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem uma condição fiscal boa, né? O Paulo vai reduzir as alíquotas lá do Estado, então reduz para todo mundo, não vai poder selecionar se um ou outro vai poder pagar menos, não. Tem que mexer para todo mundo. Aí, já mexendo com ele também, a receita vai para o estado de destino da mercadoria. Tá? E aí eu estou dizendo porque o Espírito Santo, ao longo prazo, é um estado mais consumidor, e São Paulo também, tá? mais produtor do que consumidor. Então, como a receita do imposto vai para o destino, alguns estados vão ter uma redução no bolo da receita. Tá? Por isso que a transição é de 50 anos, para amenizar esse impacto sobre os estados. Então, esse é um ponto importante. Vendeu de São Paulo para o Piauí ou para o Maranhão, a receita vai para lá. Não fica uma parte aqui, como acontece hoje com o ICMS. Tá? E, para terminar aqui as características, quem vai recolher esse imposto dos estados e municípios? As empresas não vão pagar mais para as secretarias de Fazenda. O recolhimento vai ser para esse órgão chamado Comitê Gestor, que vai ser composto por todos os estados e por representantes dos municípios. É para lá que vai o dinheiro. E este comitê gestor, por regras que já estão definidas na Constituição, vai distribuir o dinheiro para os estados e municípios. Tá? Então, é assim que vai funcionar. Empresa, por exemplo, que tem mais de um estabelecimento, e às vezes até em mais de um estado, ela vai apurar unificadamente e recolher o valor líquido para esse comitê gestor. Tá certo? Vamos em frente aqui. Aqui tem um ponto importante, uma inovação da nossa reforma tributária, que é o chamado split payment, que é o recolhimento do imposto na liquidação financeira das operações. Então, o que vai acontecer, por exemplo, quando vocês, vou pegar o exemplo de novo, vai comprar uma máquina, né? Então, entrou em acordo lá com o fornecedor, vai comprar uma máquina.
ele vai emitir a nota fiscal vinculada a uma forma de pagamento, um boleto que você vai pagar lá no sistema financeiro. Naquela nota fiscal, uma parte é o preço da máquina, outra parte é o imposto. Esse split payment, quando vocês pagarem o boleto, ou seja lá o que for, via sistema financeiro, o sistema financeiro vai fazer o split, que é a divisão. O que é o preço do produto vai para o vendedor e o imposto ele não recebe. O imposto já vai direto para a Receita Federal e para aquele comitê gestor que eu mostrei para vocês ali agora. Esse é o chamado split payment inteligente. Tá? Para quem vende, né, padarias, mas eu vou vender produto com alíquota 0, com alíquota de 29, com alíquota de 14, como é que vai ser feito? Esse split payment simplificado, aí se pensa muito nesse tipo de produto de supermercados, né? Como são várias alíquotas, vai se calcular uma alíquota média. Então, quando o consumidor pagar, né, cartão de crédito, seja lá como for, vai ter a mesma divisão. Vocês vão receber o preço do produto e esta alíquota média vai ser encaminhado para a Secretaria da Receita Federal e o Comitê Gestor. No fim do mês, aí vocês vão apurar, produto por produto que vender, qual é a alíquota. Eu tinha que pagar tanto. Já foi recolhido lá pelo split payment o valor X, né? Vai pagar a diferença ou receber de volta, se caso tiver pago a maior, tá certo? E ainda tem uma possibilidade do split payment manual. Mas e aí? Quando a operação não passar pelo sistema financeiro, eu paguei em dinheiro, tá? Vai ter uma opção para aqueles que querem ter direito ao crédito, né? Vamos dizer que vocês fossem pagar a tal máquina que eu estou falando em dinheiro e não fosse pagar via sistema financeiro, tá? O que não é muito provável, mas vamos dizer que aconteça. Mário Sérgio, eu quero pagar em dinheiro e eu quero ter certeza que eu vou ter direito ao crédito. Porque você só tem direito ao crédito se o seu fornecedor pagar realmente o imposto. Nesse caso, você pode optar por fazer esse split payment manual. Eu vou pagar em dinheiro, mas eu vou pagar o valor do produto para o meu fornecedor e vou recolher o imposto por ele, que aí eu já garanto que eu vou ter direito ao crédito. É o que está se chamando de split payment manual, tá certo? Vamos acelerando aqui. Aqui, vocês vão ficar com a apresentação. Eu não vou passar por todas as exceções, senão aí eu não vou, meu tempo não vai dar, tá certo? Mas, como eu disse para vocês, a alíquota é uniforme, mas tem vários produtos e serviços que foram contemplados com benefícios de alíquotas mais baixas. Então, aqui nesse caso, alimentos, nós vamos ter alimentos que vão ter alíquota 0, né? Aqueles que estão em amarelinho é os que a gente destacou que são mais de interesse aqui do setor de panificação, né? E veja, a alíquota 0 é o benefício máximo dessa reforma tributária. O que significa aqui? Vendi só pão francês, e até pão francês congelado, massa de pão, hein, Hamilton? Alíquota 0, nós confirmamos lá. Então, vendeu, não tem incidência, e você mantém o direito de receber todos os seus créditos de volta. Então, não pago nada na saída e ainda tenho direito ao crédito. Redução da alíquota em 60%. Então, esses produtos aqui não vão pagar 29%, vão pagar 40% de 29%, que eu acho que, eu tinha isso de cabeça, acho que é 11,6%. Tá? Então, é uma alíquota reduzida. Mas eu vou em frente, senão não vai dar. Regimes específicos. Esses produtos aqui, que são de interesse de vocês, não vão estar nesse débito e crédito normal que eu expliquei. Eles vão ter regimes específicos. Por exemplo, combustível vai cobrar só na refinaria ou na usina. Dali para frente não cobra mais. Agora, as empresas que comprarem vão ter direito ao crédito do que a refinaria ou que a usina pagou. Tá certo?
Serviços financeiros, uma inovação da nossa reforma tributária. Contratou um serviço com um banco, que tem uma tarifa, que tem algum custo direto, o que o banco pagou de imposto sobre aquele serviço, a empresa vai ter direito a crédito. Tá? E pegou um empréstimo no banco, também vai ter direito a crédito da diferença entre o que você está pagando de juros e a taxa básica de juros, que é a famosa Selic. Então, nessa diferença, o que o banco pagou de imposto ali, a empresa que tomou um financiamento vai ter direito ao crédito. Tá? Então, essa é uma inovação muito importante aqui do nosso sistema. E bens imóveis, né? Eu destaquei aqui, quem tem estabelecimento alugado, né? Ou aluga ou paga o aluguel, o imposto vai ser reduzido em 70%. Então, a alíquota é menor ainda do que o 11,6% que eu falei para vocês, vai dar uma coisa em torno de 8%. Tá? Vamos em frente aqui, que eu tenho pouco tempo. Compras governamentais, quem vende para o governo vai pagar o imposto, mas o governo recebe tudo que você pagou para ele. Né? Então, se alguém está fornecendo produtos da merenda escolar da Prefeitura de São Paulo, vai pagar o imposto, só que o governo federal não leva nada desse dinheiro que você está pagando, o governo estadual não leva nada e a prefeitura leva tudo. De modo que quem está vendendo para o governo está desonerado, porque o que você paga o governo recebe de volta. Então, na verdade, não está incidindo nada. O cashback é a devolução do imposto pago para as pessoas de baixa renda. Eu destaquei ali em vermelho que os produtos que vocês vão vender estão naquele cashback já automático de 20%. Então, a pessoa de baixa renda que comprou lá na padaria e deu lá o CPF, vai receber de volta 20% do imposto que ela pagou naqueles produtos. Isso pode aumentar, mas o que está garantido no momento é 20%. Tá? Simples Nacional, nós vamos falar com bastante calma aqui, agora no final da apresentação, nessa reta final, mas só para vocês terem uma ideia, que isso é muito importante. Foi dada às empresas do Simples, que são 98%, 99% das empresas do setor de panificação, foi dada a opção de ficar dentro do Simples e nada muda para ela, ou optar por pagar o IBS e CBS por débito e crédito. Ela sai do Simples apenas para pagar esses dois novos impostos, mas permanece no Simples para pagar imposto de renda, CSLL e contribuição previdenciária. Tá? Caso ela opte por sair do Simples para pagar esses dois impostos, ela vai apropriar crédito e transferir crédito como uma empresa comum. Se ela ficar dentro do Simples, ela não apropria crédito, ou seja, ela não toma crédito do que ela compra, e ela transfere o crédito apenas do valor que está na tabela do Simples desses dois impostos. Tá? Isso é muito importante, porque o impacto sobre o setor passa muito por essa questão. Tá? Aquele imposto seletivo que eu falei para vocês, que não é para todos os produtos, ele é apenas para bens e serviços que se queira desestimular o consumo, porque fazem mal para a saúde ou para o meio ambiente. Tá? E eles estão ali. Né? Eu destaquei produtos fumígenos, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas, porque é o que vocês vendem, né, no setor de panificação. Esses vão ter a incidência desse imposto, além do imposto do IVA, né, do IBS e CBS. Essa aqui é a trava de reforma de carga tributária. A carga tributária não pode passar disso, mas eu não vou gastar muito tempo aqui. A alíquota é 28%, que está se estimando, já falei para vocês, 9% de CBS e 19% de IBS. Tá? Essa é a transição. Né? Por que a reforma vai na transição até 2033? Por causa dos incentivos fiscais de CMS que estavam previstos até 2032. Né? Para mantê-los, o ICMS foi estendido até 2032. Isso aí
é o gráfico que eu falei para vocês da transição. Vocês percebam ali, o novo imposto é o azul. Então, ele vai subindo gradativamente de 2029 a 2032, enquanto o ISS, que é o laranja, e o ICMS, que é o verde, vão caindo. Tá? Para quem tem incentivo fiscal de ICMS, vai ter um fundo para compensar perdas. A gente pode falar disso mais à frente. Agora, o impacto no setor de panificação, para a gente terminar. Primeiro, acho que não é novidade para ninguém, mas assim, só para trazer para vocês, no setor, 98% das empresas são do Simples. E, em termos de participação na receita bruta, 52% é Simples, 13% lucro presumido e 36,5% lucro real. Mas o que importa é 52% do Simples, né? A maioria das empresas e mais da metade da receita bruta. Aqui são os segmentos dentro do setor de panificação e a composição deles. Tá? Agora, vamos em frente aqui. Em resumo, como é que a reforma deve impactar o setor de panificação? Primeiro, a manutenção do Simples dá para 98% das empresas do setor a opção de ficar onde está e não muda nada para ela, ou de optar por recolher o novo imposto por débito e crédito. Tá? E eu vou falar para vocês quem é que vai optar. Alíquota zero para aqueles produtos da cesta básica nacional, isso é importante, pão francês, vocês viram que está lá com alíquota zero, não paga nada. Redução de 60% para vários alimentos que vocês revendem. Fim do regime de substituição tributária. Lembrem desse ponto aqui, esse aqui é fundamental lá na questão dos impactos. Tá? Fim do diferencial de alíquota e fim do PIS/COFINS concentrado, que é o irmão da substituição tributária lá no PIS/COFINS, substituição tributária que é para o ICMS. Né? Essa aqui é a distribuição dentro do setor de panificação das empresas. Então, olha lá, aquele 98,2% de empresas do Simples, o que essas empresas fazem? Elas vendem para outras empresas ou elas vendem para o consumidor final, ou seja, fim de cadeia. 85% das empresas do Simples, do setor de panificação, vende para o consumidor final. Já adianto para vocês, esse pessoal aqui vai ficar dentro do Simples e não muda nada para eles. Tá? E ainda tem um ganhozinho por conta do fim da substituição tributária. Meio de cadeia, quem que é isso? Meio de cadeia é quem não vende para o consumidor final, vende para outras empresas. Tá? Esse pessoal aqui vai optar por recolher o novo imposto por débito e crédito, tá? E aí vai ter, no final, vocês vão ver ali, ainda tem uma vantagem ao transferir crédito. Empresas não optantes pelo Simples, 1,8% apenas do setor. Poucas, né, 1,4% estão vendendo para o consumidor final, ou seja, é um percentual pequeno do setor, mas é grande dentro daquelas que não são do Simples, e 0,4% estão no meio da cadeia, ou seja, vendem para outras empresas. O primeiro ponto que eu queria falar aqui para vocês, tenho 10 minutos, é o fim da substituição tributária. Né? O fim da substituição tributária tem um efeito muito positivo para vocês. Aqui eu peguei lá com o pessoal da ABIP a distribuição. Né? Na receita de uma padaria, né, típica, digamos assim, uma padaria padrão, 30% é revenda de produtos e 70% é produção própria. Na revenda de produtos, vários desses produtos têm a substituição tributária. Coloquei o desenhozinho de vários ali que vocês vão reconhecer. Tá? E o que a substituição tributária faz no setor hoje? Né? Aí aqui a gente trouxe um exemplo. Por conta da substituição tributária, aqui eu peguei um exemplo de um produto que é um bombom, né, um chocolate.
a incidência da substituição tributária faz com que, quando esse bombom sai da indústria, vai no distribuidor, chega na padaria e vai no consumidor final, a incidência total, fazendo todas essas contas, dá em torno de 22% da receita final, o imposto de ICMS todo na cadeia, tá, gente? Todo na cadeia, R$ 16.632 neste exemplo. Isso é hoje com a substituição tributária. Com as alíquotas do novo imposto, né, e considerando que não tem mais substituição tributária, que aqui vai ter débito e crédito, olha, entre a indústria fabricante e o distribuidor, mas que a padaria, que é do Simples, permanece dentro do Simples, a tributação total, que hoje com a substituição tributária é 16.600, 22% da receita, ela cairia, né, nesse exemplo aqui, para 21,1% da receita, menos de 16 mil nessa venda, né, de ICMS. O fim da substituição tributária ameniza a tributação lá na ponta. Então, esse é um dos grandes ganhos para o setor de panificação com a reforma tributária. Isso é tributo direto. Eu não estou nem falando dos outros custos da substituição tributária, né? Antecipa, tem custo de conformidade, antecipação do pagamento do imposto, uma série de outros problemas que eu não vou passar aqui. Então, o resumo é esse, né? O fim da substituição tributária, neste exemplo, já traz uma queda da tributação. Agora, vamos pensar não só substituição tributária, vamos pensar geral. E aí eu vou dividir as panificadoras do Simples e as que estão fora do Simples. Certo? Então, aqui é o exemplo que a gente está pegando, né? Peguei a legislação do Rio de Janeiro, aqui a composição dessa padaria que nós vamos simular a tributação. Isso tudo foi feito aí com informações do setor e a contribuição do pessoal da ABIP, tá certo? Então, essa é a composição, vocês vão ter. Aqui, não vou passar em tudo, são as incidências, né, tributárias sobre o que aquela padaria compra. Olha aqui, voltando aqui, ó, composição das despesas, né? Isso aqui tudo, olha, é o que a padaria compra. Aí, ali, eu tenho quais são as alíquotas hoje em dia sobre o que a padaria compra. Lembrando que ela é do Simples, então ela não apropria crédito de nada disso aqui que o fornecedor pagou, certo? Vamos em frente. Aí aqui é nas vendas, né? O que incide hoje sobre as vendas. Como ela é do Simples, nós também colocamos aqui a tabela do Simples para essa padaria, que agora vocês vão me desculpar, mas eu preciso aqui lembrar o faturamento dela, 3.600.000 por ano, né? Então, fui lá na tabela do Simples e vi uma padaria de 3.600 milhões por ano. Quais são as alíquotas? São essas aqui, tá certo? Vamos em frente, que meu tempo está acabando. Então, fazendo a conta desta padaria, né, o que incide de tributo sobre os insumos, inclusive considerando a substituição tributária, tem tributo sobre os insumos de R$ 487.378. Tá? Isso aí é o que essa padaria suporta de tributo sem usar crédito. Tá? Quando ela vende, ela ainda paga mais um pouco lá dentro do Simples, que é aqueles 160.539. Quando eu somo o que ela suportou de imposto nos insumos, vou falar para o pessoal de cá também, mais o que ela pagou sobre a sua receita, tem uma tributação total hoje, sobre os 3.600.000, de 647, quase 648 mil reais. Tá? Aí aqui tem só o detalhamento. Vamos ver como é que vai ficar isso pós-reforma, né?
Ali são as novas incidências com a reforma sobre o que a padaria compra, né? E aqui, quanto vai ser pago nas vendas dessa padaria, tá? E ela está lá no Simples Nacional. Fazendo as contas, veja, na tributação dos insumos, tem uma queda significativa em relação ao que tem hoje. Por quê? Substituição tributária é o principal fator que sai dessa. Vocês vão comprar com menos imposto, vocês, quem produz na padaria, com menos imposto do que hoje, né? E vai incidir uma tributação sobre a receita, né? Dentro do Simples Nacional, juntando o que vai pagar no tributo, no insumo, mais atributo sobre a receita, lembrando que a empresa ficou dentro do Simples, então ela não vai tomar crédito. Aquilo lá vai virar custo, mais o que ela vai pagar direto, 411.900. Então, para a empresa, padaria, que ficar dentro do Simples, a redução de tributação, incluindo insumos e o que ele vende, é muito significativo. Tá? Esse é o cenário desse caso concreto que a gente fez aqui. Aqui agora, para terminar, 2 minutos e meio, o caso da padaria que está no lucro real. Não vou falar tudo de novo, é a mesma padaria, só que agora está com faturamento de 100 milhões de reais, porque ela não é do Simples, ela é lucro real, tá certo? No cenário atual, né, o que ele suporta aí de alíquotas nas entradas, o que ele paga na saída. Lembrando que aqui não é Simples, é lucro real. Então, PIS/COFINS de 9,25, né, são outras tributações. O cenário atual de tributo sobre essa padaria que tem faturamento de 100 milhões de reais, tá, considerando os insumos, substituição tributária inclusive, né, e as suas vendas, nós temos um total, somando o que suportou de insumos, aproveitou crédito, mas ainda pagou uma diferença, somando tudo, tem uma tributação de cerca de 20 milhões de reais, que é 20% da receita, que é 100 milhões lá atrás. Tá? Agora, vamos ver o cenário pós-reforma. Tá? Aqui temos as incidências, né? Eu estou considerando aí uma série de produtos que vocês vão comprar já sem tributação, e aqui tem as vendas, né? Você vê o pão francês ali está com a alíquota zero, o leite, o laticínio com a alíquota reduzida. Então, esse vai ser o cenário de venda. Tá? Aplicando esses percentuais sobre os insumos, usa o crédito, aplica estas alíquotas aqui sobre as vendas, nós teríamos, nesse caso, uma tributação total de 18, quase 19 milhões de reais no ano para um faturamento de 100. Então, 18,9. Fazendo a comparação do cenário atual com o novo cenário, tem também, no conjunto, uma redução da tributação sobre essa padaria. Não é no mesmo nível da empresa do Simples, tá? Mas é ainda uma tributação, uma redução na tributação. Tá? Aqui são só os detalhamentos, vocês vão ficar com tudo, e eu vou, acho que ainda sobrou tempo, e não, acabou. Mas aí, agora eu vou descumprir aqui o combinado, vou gastar mais 1 minuto. Tá? Só mostrar uma coisa aqui para vocês. Veja, nesse caso do lucro real, o total da tributação cai. Mas veja aqui, deixa eu voltar. Os insumos vão ser menos tributados, 5.700.000. A tributação direta em cima dessa empresa é 13 milhões. Tá? Então, vamos lembrar, 6 e 13, tá certo? No cenário atual, olha o que a gente tem.
Nós temos uma tributação sobre o insumo de 11, cai para 6. Direta na empresa, hoje é uma tributação de 6,5, tá? Vai para 13, não é isso que eu falei aqui? 13. Então, o que pressupõe isso aqui, que é um ponto que vai precisar ter atenção de vocês. Se o seu fornecedor está sendo menos tributado, tá? O preço tem que refletir essa mudança na tributação, certo? Porque o benefício total que eu estou mostrando aqui, existe uma redução da tributação. Agora, quem vai ficar com esse benefício vai depender das condições de mercado. Porque, dada a redução da tributação sobre os insumos, os preços têm que refletir para que este ganho aqui não fique todo lá no fornecimento de insumos e venha também para o comprador, que é a panificação. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto e terminar. E desculpa aí que eu acho que eu passei 1 minuto, viu? Depois você pode me cobrar.